Para corroborar com a lenda do Eldorado, os conquistadores espanhóis acreditavam que um grande número de incas tinha fugido para o interior quando da invasão do Peru. Haviam carregado com eles muitos tesouros e fundado um novo grande império chamado de Paititi. Roberto Zaniek tem uma história para contar e deve contá-la de maneira sedutora e envolvente. Com essa história, ele precisa prender a atenção de mais de 300 milhões de pessoas e 40 jurados cheios de marra. Roberto é um carnavalesco. O trabalho de carnaval é um trabalho de criação. O carnavalesco é a mente criadora do carnaval em geral. Começa pela pesquisa do material, depois desenvolve a parte plástica em figurinos, alegorias e desenvolve todo o espetáculo da escola de samba. Quando o carnavalesco vai fazer o seu espetáculo, ele é o diretor de cena, o diretor de arte, ele é o diretor do espetáculo, no todo o diretor geral, ele é o cenógrafo, ele é o figurinista, isso em se falando de carnavalesco completo. Então, a partir daí, você tem, quer dizer, N profissões numa pessoa só. Para o carnavalesco, pesam diretamente 5 quesitos e 2 quesitos indiretamente dos 10. Esse profissional tem que ser uma pessoa extremamente gabaritada para segurar também esse peso todo. Nós estamos falando do maior espetáculo da Terra. Então é uma responsabilidade muito grande, incluindo cultural, porque você tem que passar informações reais, informações verdadeiras, informações informativas, literalmente. Não se trata simplesmente de contar uma história, mas de fazer com que essa história seduza toda uma comunidade, que inspire músicos e artistas, que seja capaz de movimentar a máquina do carnaval durante o ano inteiro e, acima de tudo, que faça uma multidão ter vontade de cantar e dançar. O primeiro passo para o sucesso do carnavalesco é a escolha de um bom tema. Para dificultar o seu trabalho, essa escolha às vezes depende mais de questões financeiras do que criativas. A escola de Roberto, Acadêmicos do Grande Rio, tem o apoio do governo do estado do Amazonas. Esse é o seu primeiro desafio. Encaixar um patrocinador no enredo pode conduzir o desfile por caminhos tortuosos. Esse ano voltou a ter mais escolas com patrocínio. Liberdade do carnavalesco em propor um tema, e esse tema pode virar objetos de captação de recursos. Outros, o tema é criativo e alguma empresa se interessou em apoiar. Então não existe um padrão para isso. Existe sim a necessidade de se conseguir angariar recursos, e que não são poucos, para se botar um espetáculo dessa ordem na avenida. A história a ser contada precisa ser estudada sob vários pontos de vista. Onde está o detalhe épico que vai render bons carros e alegorias? Onde está o romance que vai inspirar os compositores? De onde pode vir a novidade que vai surpreender os jurados? Onde estará o refrão do samba? A pesquisa de um enredo deve ser ampla. Então, falando sobre o estado do Amazonas, eu tenho que ter uma visão diferenciada sobre o estado, já que ele já foi apresentado várias vezes na avenida. Então nós temos que achar óticas diferentes para mostrar o mesmo assunto. E isso é infinito. É a internet, livros, jornais, revistas antigas, bibliotecas, falar com as pessoas, pegar coisas curiosas de cada região e por aí vai. A gente vai fazendo uma grande pesquisa de campo para conseguir pegar, incluindo o espírito do lugar, e tentar traduzi-lo para uma linguagem plástica e isso chegar à avenida e chegar a todo mundo. Eu tive que arrumar um fio condutor para que as pessoas entendessem qual seria a minha ideia de mostrar o estado. E aí eu surgi com a ideia do Eldorado. Não é lenda, é história, é fato, essa busca, essa expedição do Francisco Orellana, a travessia no Rio Amazonas, tudo isso aconteceu. Todo esse volume de pesquisa, todo esse conhecimento adquirido, resulta num pequeno texto de 5 páginas. É com ele que o carnavalesco começa a contar a sua história. Essa sinopse deve ser inspirada o suficiente para inspirar também os compositores, que vão transformá-la em samba.
Orelhana era acompanhado de 55 soldados e 2 frades. Numa das aldeias onde pararam, Orelhana foi informado por um indígena que tomasse cuidado com as cunha empunhadas, grandes senhoras que os matariam se entrassem em suas terras. Foi o bastante para que houvesse associação com as Amazonas da literatura greco-romana. E o rio passa a ser chamado de Rio de las Amazonas e finalmente de Rio Amazonas. Uma expedição partiu buscando o Eldorado no Brasil. O homem com sua ambição marcou e destruiu. Assim, dizimando a aldeia, seguiu o rio abaixo até encontrar mulheres guerreiras, verdadeiras donas do lugar, que foram chamadas Amazonas, daí o nome desse rio-mar. Já com auxílio luxuoso dos pandeiros, a história contada por Roberto deve agora convencer a comunidade. Ela tem de ser boa o bastante para estimular a fantasia do povo do lugar. Afinal, é a comunidade que fornece a mão de obra de mais de 200 trabalhadores que produz o carnaval da escola. Você, como profissional de carnaval, tem que seduzir a sua comunidade também, para que eles comprem a sua ideia e que eles venham a fazer o trabalho da melhor forma possível e cheguem na avenida confiantes de que ali é o máximo que a escola pode fazer naquele momento e ali vai disputar um título realmente. No barracão da escola, a história está apenas no começo. Aqui, a principal função do enredo é motivar e não explicar. O enredo tá bem legal. Fala sobre Amazônia, ameríndios, a saga da Amazônia, eu creio, os ameríndios. Alguma coisa parecida. Pergunta mais nada. Estou me enrolando cada vez mais. Não peguei o enredo direito, sinceramente. Entendeu? Mas pelo que eu ouço as pessoas falar, parece que tá bonito a pampa. Na verdade, eu não tive nem tempo de ir na quadra. Você quer saber? Porque a gente tá ralando direto aí, muita coisa para se fazer. Eu acho que quando os portugueses chegaram aqui e meio que colonizaram os índios e tal, e aí, na verdade, até corta isso aí, porque... Por incrível que pareça, eu acho que as pessoas que têm menos contato com o todo da história é justamente o pessoal do barracão, porque ninguém tem tempo. No meio da confusão, eles não conseguem reconhecer o que eles estão fazendo e a gente não tem tempo de explicar. A história começa a ganhar corpo nos carros alegóricos e fantasias. Ela agora deve render imagens épicas e grandiosas que justifiquem as 25 toneladas de ferro utilizadas nos carros alegóricos, os 10.000 metros de passamanaria usadas nas fantasias e os 100 quilos de plumas dos esplendores. A história deve render uma excentricidade visual que vai consumir 5 milhões de reais e durar apenas 60 minutos na avenida. Tem um momento, e o carnaval tem isso de interessante, que o carnaval tem data e hora. As etapas são sempre muito grandes, principalmente quando se fala de alegoria. Porque aí você tem um trabalho de uma ferragem, de um mecânico em cima, de um engenheiro hidráulico, de um técnico em robótica, e mais o pessoal do latex, da fibra, da pintura de arte e tal, da decoração. É tanta da tralha que tem por trás de uma ideia que você tem que ter muita consciência do que você está criando e de que forma que aquilo vai ser realizado. Depois de inspirar sambistas e seduzir a comunidade, a história de Roberto ainda vai ter que encantar cerca de 300 milhões de telespectadores. A televisão transformou o carnaval no maior espetáculo da Terra. Descontado o ufanismo, ele é a terceira maior audiência da televisão mundial, perdendo apenas para a final de Copa do Mundo e para a abertura de Olimpíada. Televisão e carnaval nasceram um para o outro. Tudo aqui lembra programa de auditório. A música, o brilho e as cores saturadas, o luxo superficial dos cenários e, principalmente, o ritmo do espetáculo. Rápido e efêmero, como na TV. Estragou o espetáculo muito.
as televisões que ainda não eram digitais, eram analógicas, precisavam de muita luz para conseguir transmitir bem o desfile. Usar branco era estouro, usar cores fluorescentes era estourar a luz. Era tanta luz que estourava tudo. Isso era bom para a televisão? Era, mas para quem criava carnaval, era um horror. Aí agora, com o advento das câmeras digitais, você pode ter um pouco menos de luz na Sapucaí, você pode ter mais efeitos especiais em cima dos carros, que a flexibilidade das câmeras de televisão vai ajudar numa boa transmissão. Esse envolvimento e essa via de mão dupla, porque a televisão ajuda a escola ajuda a televisão, você está vendo a imagem e tem alguém narrando para você o que é aquela fantasia ou o que é aquele carro alegórico. Mas eu faço carnaval para o público, eu faço carnaval para a escola e um pouco também para o jurado. Eu faço também um carnaval um pouco direcionado para eles. A narração feita pelo Frei Gaspar de Carvalhal teve imensa repercussão na Europa e correu o mundo, alimentando ainda mais as lendas a respeito do Eldorado. Uma expedição partiu, buscando o Eldorado no Brasil. Um homem com sua ambição matou e destruiu. Assim dizimando a aldeia, desceu rio abaixo, até encontrar mulheres guerreiras, verdadeiras donas do lugar. Chamadas de Amazonas, daí o nome desse rio. Já tem gente cantando e dançando a história de Roberto. Por enquanto, ela está alcançando seus objetivos. Mas ele só vai terminar de contá-la no sambódromo, na hora em que o último carro deixar a avenida. O que há meses atrás era uma folha de papel, você está vendo 100 componentes. O que há meses atrás era uma ideia, você está vendo 2.000 metros de escola de samba na avenida, com carros se mexendo, com carros que têm som, com carros que têm luz, alas super bem vestidas, o enredo que está sendo cantado, que você contou no teu primeiro esboço de texto. É uma coisa que você não sabe se está na mais alta euforia, se você está assim nas nuvens, você não sabe dizer o que é aquilo na hora. O país nasceu um teatro, o povo aplaudiu, e a nossa capital é internacional. Viva o nosso polo industrial, chegou a hora do Brasil gritar com todo gás. Deixem o meu... O carnavalesco conseguirá convencer os jurados com seu enredo? A sua escola será campeã? A série Fazendo Carnaval continua amanhã no canal Futura.